Ok, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença, pela participação. O que nós vamos hoje realmente tratar aqui são assuntos litáurios, óbvio, né? Mas são algumas dúvidas que normalmente a gente tem e de ouvir falar ou que a pessoa às vezes numa leitura não conseguiu entender muito bem. Então assim, eu procurei um assunto para tratar hoje que ele tem múltiplas faces, né? E procurando no livro Caminho Litáurico, eu achei um assunto que eu imaginei que não tivesse esse assunto sendo tratado na Litáurica, mas ele tá contemplado aqui, que vamos dizer assim, o título que eu escolhi para a gente começar a estudar hoje e terminar daqui das próximas vezes, mais algumas semanas, é a Grande Reforma, né? Na página 129 do Caminho Litáurico. Só que a Grande Reforma, ela linka vários assuntos que são, ao meu entender, até mesmo para o meu aprendizado, eu fui um pouco mais a fundo para compreender melhor todas essas coisas. Então a gente vai passar uma pincelada nessa questão da Grande Reforma, depois vamos conversar um pouco sobre a roda de Sansara, do Sansara, depois também falar sobre o Hercólogos. Eu acho que vocês já ouviram pelo menos uma vez, né, falar sobre o Hercólogos, o planeta Chupão, Higienizador, Nibiru, Vermelho, enfim, tem uma série de nomes. Cada religião, vamos colocar assim, trata de uma maneira, de um nome diferente, mas no fundo e depois também falar sobre retorno e recorrência e sobre reencarnação. Então assim, todos esses assuntos estão linkados aqui no Grande Reforma. Então são assuntos assim muito grandes de serem tratados. A gente vai fazer hoje uma pincelada, tentar entender e junto com vocês aí procurar coletar também mais informações, porque todo mundo tem informação, né? Tem conhecimento. E o conhecimento ajuda vamos dizer, a selar, né, o entendimento de uma determinada matéria, um determinado assunto. Mas para chegar nessa Grande Reforma, eu vou começar falando aqui, vou começar do final, porque aqui está aonde nós vamos realmente passar, a humanidade vai realmente passar, e nós estamos, vamos dizer assim, qual é a porta de saída? Nós estamos procurando a porta de entrada ainda, mas vamos começar pela porta de saída. Qual é a porta de saída? É esse planeta Hercólogos, o Higienizador. Eu já ouvi falar isso há alguns anos atrás, e algumas informações a gente tem, quer dizer, a ciência já tem informações sobre esse planeta aqui. E assim, é interessante, porque queiramos ou não, essa é uma forma da natureza dizer para nós o seguinte: pessoal, acabou. Quem realmente se salvou, salvou. Quem não se salvou, por favor, venha para cá que nós vamos depurar vocês. É mais ou menos assim que as coisas acontecem, pelo menos eu imagino, e o mestre realmente coloca dessa maneira. Então esse planeta Hercólogos, ele é um planeta monstruoso. E o mestre Luigi, ele coloca aqui que esse planeta, ele é um planeta incandescente, de gases e, enfim, ele é um planeta, ele é sólido, gases, mas é um planeta incandescente. É o planeta onde haverá, e já houve, e vai continuar havendo ainda, a grande transmigração das almas que muitas religiões realmente colocam, e até o próprio mestre Luigi também coloca dessa forma, transmigração das almas, ou seja, é tudo aquilo que não conseguir a autorrealização neste planeta, num determinado momento, vai participar da transmigração, ou seja, no mundo físico, ou seja, no mundo espiritual. Então, essa é
é a grande regra. Então, o planeta Hercólobos, ele faz parte do plano divino para resolver o problema quando quem decidiu a não participar da luz, ou então não conseguiu participar da luz, vai participar das trevas. Então, assim, é o equilíbrio. No universo tem que ter um equilíbrio. E o Hercólobos, pelo que eu li aqui das obras do mestre e outras obras de outras literaturas, realmente ele é o ponto de equilíbrio do final dos tempos, né? Ele encerra um final de um determinado planeta, de uma civilização, enfim, ele faz parte. Então ele tem uma órbita que ele não vai se chocar com a Terra. Ele pertence num outro sistema do que o nosso, na outra galáxia. Ele tem uma órbita que vai se aproximar da Terra a alguns milhares e milhares de anos-luz, mas a gravidade dele é tão poderosa que ele mexe com tudo. Com tudo que onde ele passa, realmente ele tem um poder de, não digo destruição, mas é reorganização, porque tudo nessa vida é cíclico. E nós temos prova disso. Nós somos cíclicos, a natureza é cíclica. E aí a gente vai entrar nesse assunto de retorno e recorrência, porque nada mais é do que são os ciclos atuando em nossas vidas, né? Então o Hercólobos, o mestre fala que ele tem aproximadamente 7 vezes, isso está no livro Caminho Litário, ele tem 7 vezes a massa magnética da Terra. Bom, para a gente, e a massa magnética da Terra é grande ou pequena? Bom, pelo menos ela se sustenta através de todo o sistema do Sol, né? Ela está presa, é um relógio, vamos dizer assim, ela tem uma aderência pela essa massa magnética. E o Hercólobos ainda tem mais um fator que, nesse livro, ele fala exclusivamente sobre o Hercólobos, né? Esse é um livro gnóstico, e ele traça detalhes do planeta Hercólobos, de como ele é. E aqui ele diz que ele é um planeta habitado. Lógico, as almas foram todas transmigradas para lá, e nós também vamos, num determinado momento, quem realmente não conseguir essa autorrealização aqui, através do trabalho de si mesmo, um dia, se ainda na época estiver aqui, vai ser transmigrado para lá, não tem outro jeito. E como é que vai ser essa transmigração? Vai ser através de terremotos, vulcões, tsunamis, a calota da Terra virando. É um negócio monstruoso pelo que realmente é colocado aqui. Não dá nem para tecer detalhes, porque hoje a Terra ela não muda nem 1 grau. É de tão sincronizada com todo o sistema, a gente não sente. Se qualquer coisinha que houvesse nessa aderência magnética, a gente já estaria no chão. É uma coisa muito grande. E uma outra comparação que esse faz é que o Hercólobos ele tem aproximadamente 5 a 6 vezes ou seja, Júpiter, ele é 5 a 6 vezes maior do que Júpiter, que é muito maior do que a Terra. Então você podemos imaginar um planeta monstruoso, quer dizer, numa órbita elíptica, né? Quando ele realmente se aproximar de nós, e as coisas já estão acontecendo, são as ondas dionisianas, e as coisas estão realmente chegando já num limite em que nós estamos aqui, estamos percebendo já alguma coisa. Quer dizer, isso estava previsto lá atrás, mas a gente não tem uma noção. No universo as coisas funcionam diferente, a gente tem uma previsão, mas as coisas acontecem de uma maneira diferente. Então, assim, qual é o foco do Hercólobos? O Hercólobos realmente ele vai limpar a Terra. Quem tiver que um dia partir daqui, ele vai ser nossa morada, não digo definitiva, porque nada é para sempre, tudo é cíclico. Nós vamos ser transmigrados para lá, ou vamos continuar aqui para a Terra da Paz. Os 1000 anos que o mestre coloca
como realmente necessários para limpar esse planeta da forma como ele realmente foi destruído, está sendo destruído, né, poluído, para que reine aqui o reino da paz, que é a promessa, que é os corodis vão habitar essa terra nesse reino da paz. Então assim, por que eu estou começando com o Hercólogos? Porque o Hercólogos é o finalizador. Agora, eu quero ir para o Hercólogos, eu quero morar no Hercólogos, mas jamais eu vou querer uma coisa dessa para mim. Então, o que eu tenho em mãos? Eu tenho um ensinamento que nos é colocado no final dos tempos para que a gente possa realmente trabalhar e vingar uma nova situação de vida em que permita a gente continuar aqui em função das encarnações que a gente tem pela frente. Nós temos mais 2 reencarnações. Isso é uma coisa que a gente vai colocar lá, porque reencarnação realmente é um assunto que ele é usado, até o mestre ele coloca aqui, a reencarnação, mas na realidade são retornos que a gente vai ter que fazer. Bom, eu coloquei o assunto de Hercólogos exatamente para dizer, se nós não fizermos nada por nós, olha aonde nós vamos chegar, um dia, seja aqui, ou seja no mundo espiritual, no astral. Que fatalmente isso pode acontecer de um dia para o outro, como pode acontecer também daqui a 10 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos. A gente não sabe, nós só sabemos que a partida foi dada, o apocalipse foi startado e nós estamos em épocas, né, apocalípticas. Então, só nos resta agora realmente nos conscientizarmos de que nós precisamos trabalhar com as ferramentas que nós temos. E quais as ferramentas? Todas elas estão aqui. Nós temos, em todas as reuniões, nos são dadas ferramentas para trabalhar o nosso interior, para cada vez mais nos depurarmos de todas essas impurezas, né? Desses egos, desses eus, para que a gente possa desembotelhar. Quer dizer, ou seja, a partir do momento em que eu elimino um defeito psicológico ou um defeito meu, nós temos os 7 pecados capitais aí que nos governa toda a parte de má da nossa vida, né? São os nossos verdadeiros eus, os nossos verdadeiros vamos dizer, defeitos psicológicos são oriundos aí dos 7 pecados capitais. Bom, a gente precisa eliminar, se eu eliminar que seja um pequeno, o que brota no lugar? A virtude, o eu. Nós temos 3% de consciência desperta apenas. Os 97 estão embotelhados por todos os defeitos que nós criamos ao longo de centenas, milhares, de todas as nossas vidas, nós viemos criando. A cada vida a gente cria, a gente embotelha a nossa essência, a nossa virtude. Então assim, nós temos um caminho árduo pela frente, é muito árduo, não é fácil no mundo que nós vivemos hoje, porque tudo favorece a gente a se tornar cada vez mais apegado às coisas materialistas, né? Quando você fala em alguma coisa do seu íntimo, do seu interior, todas as pessoas que estão ao seu lado te deixam falando sozinho. Não querem falar, parece que é uma coisa que nós chegamos no fundo do poço mesmo. Nós não estamos mais assim legados ao sucesso, nós somos ligados à magia negra mesmo. Nós chegamos num ponto em que está difícil, está muito difícil, mas nós temos a esperança não dizem que é a última que morre, e nós temos todo o ensinamento que está aqui. Jesus, há 2000 anos atrás, veio e trouxe o ensinamento. Está aí. Basta que a gente realmente aplique esse ensinamento, né? E transforme a nossa vida para sair de toda essa sina que é a roda do Sansara. Bom, então eu só queria colocar o Hercólogos para a gente ver onde é que nós vamos chegar. E o Hercólogos é uma realidade. Muita gente acha que isso
é brincadeira, é piada, é isso, é aquilo, quer dizer, mas se tivesse um pouquinho mais de conhecimento, essa pessoa que faz a piada, e fosse questionar como as conchinhas do mar aparecem lá nos Alpes, no Himalaia, e aí? Como é que isso apareceu? Alguém levou para enterrar lá em cima? O vento. O vento? Quer dizer, aí a gente sabe que aquele pico um dia foi chão de mar. E para ele estar lá em cima é que um dia a Terra passou por uma revolução tão grande que o que era mar virou cume de uma montanha e o que era cume virou leito de mar, profundidades abissais. Assim como lá embaixo hoje se encontram cidades, Atlântida, por exemplo, é uma cidade que está lá embaixo, está submersa, né? É uma cidade que é uma civilização que não logrou êxito, assim como nós também arianos não logramos êxito na nossa caminhada aqui em cima da Terra. E as outras também, a Lemúria não logrou êxito, e a Lemúria tinha muito mais conhecimento do que nós temos hoje. A Atlântida tinha muito mais conhecimento que nós temos hoje. Quer dizer, quando você faz vamos fazer uma correlação com o Egito, né? A civilização egípcia, ela tinha muito mais conhecimento que nós temos hoje. Quer dizer, aí você fala, pô, como há 5.000 anos atrás o pessoal tinha tanto conhecimento assim, e nós hoje não conseguimos? Como que nós podemos fazer uma construção aonde pedras monstruosas que nós não temos recursos hoje nem para transportar, eram colocadas e alinhadas de forma que não cabe uma folha de papel na estrutura dela? Como isso? Pedra de 200 toneladas. Então, nós não temos, hoje a tecnologia não tem recursos para fazer tal como foi feito lá atrás, nessas pirâmides, etc, etc. Quer dizer, então tem todo um conhecimento que as pessoas às vezes riem, aí a gente é obrigado a rir também dele, porque infelizmente ele não buscou nenhum conhecimento para pelo menos embasar, né? Falar, não, eu estou rindo porque eu sei o que eu estou falando, mas não é assim. A gente tem que, primeiro que não deve rir de nada, porque tudo tem a sua razão de ser, né? Mas é interessante isso. Então, como nós estamos, se nós não fizermos nada por nós, quer dizer, do ponto de vista geral, lá no final, que é o Orcólogos que está chegando, nós vamos passar por um sofrimento monstruoso, mas daquele que, hoje eu imagino, que sofrimento é esse, né? Porque olha, quando cai alguma coisinha aí, um telhado da sua casa, já fica numa apavoro. Imagine uma terra, a evolução com vulcões, é um negócio assim, não dá para imaginar. E todos nós, um dia, podemos passar por isso se nós não realizarmos esse trabalho, por isso que nós estamos aqui. Então, a gente tem não é nem privilégio, não é o acaso, nós estamos aqui porque nós tivemos um chamamento interior para estar aqui e buscar esse conhecimento, aplicar, viver esse conhecimento e sair um pouco dessa roda de samsara que a gente vai mencionar um pouquinho daqui para frente. Certo? Então, esse Hercólogos, como eu falei, só para a gente encerrar essa introdução, ele é de 5 a 6 vezes maior que Júpiter. E Júpiter ele é 30 ou 40 vezes a massa de Júpiter maior do que a Terra. Então aí vocês podemos ter uma noção, né, do que a densidade magnética dele é 7 vezes maior que a densidade magnética da Terra, que é uma coisa monstruosa. E tudo se passa pela imantação. Você passa uma distância X, quer dizer, aquilo ali simplesmente funciona como uma bolinha de papel, né, flutuando naqueles parquinhos de diversão e roda. É o que vai acontecer conosco, quer dizer. Então, é tudo pensado, tudo é exato. Quando a gente fala realmente vamos dizer assim, o conhecimento divino, onisciência vamos dizer assim, é o conhecimento do infinito, né? Absoluto do infinito. A gente tem as coisas muito bem
elaboradas na natureza, no universo. E o mestre Luigi, ele comentou que é um planeta incandescente. Imagina o sofrimento que é viver, e pelas projeções do que eu li, a temperatura média desse planeta, pelo que os cientistas já levantaram, é 865 graus. Então como é que a gente vai? Não se vive, né? Ali é para depurar, é para depurar mesmo, né? Voltar à escala primordial da energia. E o mestre Rabolu, que é uma outra coisa, ele afirma, são pessoas que têm clarividência, saíam, né, do corpo fluentemente, viajavam ao astral, enfim. Ele diz que realmente tem uma humanidade igual a nossa. Agora, daí para frente eu não sei mais nada. Eu só sei que ele realmente vai servir para executar aquilo que já foi planejado nesse planeta, que já foi condenado, e nós condenado no seguinte sentido: a civilização que está aqui, gradativamente está indo embora, e a que vai entrar, os que estão chegando e que vão ficar, vão realmente fazer desse nosso planeta o planeta da paz, né? Enfim. Então, como tem essa situação, olha, se prepara, porque lá você vai, olha o que você vai encontrar, pelo que você vai passar. E aí entra, aqui no livro dele, eu vou até ler um trechinho só para a gente poder embasar. Para a gente entrar no Roda de Sansara primeiro. Nesse livro Grande Reforma, está escrito o seguinte, o que o mestre realmente colocou: para cada ciclo de existência, cumpre-se uma espiral evolutiva, reencarnatória, em que o espírito se depura por volta de 108, aqui ele fala em reencarnações. Vocês já ouviram falar das 108 reencarnações? Alguém já leu alguma coisa a respeito? Qual é a origem dessas 108 reencarnações que ele coloca aqui? Ele colocou aqui realmente essas 108. Bom, nisso, ele continua, nisso interferem regras metafísicas que o homem ainda não conhece. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que a gente não conhece essas regras metafísicas ainda. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Pois, normalmente, ele ainda não sabe de onde vem. Quem de nós aqui sabe de onde nós viemos? Nós não sabemos, né? E nem sabemos para onde nós vamos. Hoje a gente já sabe que se a gente não fizer alguma coisa, nós já sabemos para onde nós vamos. Nós vamos participar da transmigração das almas num determinado momento da nossa existência. Isso não tenhamos dúvida nenhuma. Pode ser agora, pode ser daqui a 1000 anos, pode ser daqui a 10 mil anos, não importa. Se nós não realizarmos, né, a autorrealização em nós mesmos, não fizermos o trabalho, o dever de casa, como nos é indicado, como Jesus nos indicou lá 2000 anos atrás, e o mestre veio aqui e falou: pessoal, estou fechando a conta, o que vocês precisam fazer é isso. Se a gente não fizer isso, só nos resta realmente, né? Bom, e ele continua aqui, nós não sabemos para onde vai, pois normalmente ainda não sabe de onde vem e nem para onde vai, porém, a sua origem, ele dá uma dica aqui, a sua origem está escrita, a nossa origem está escrita em algum lugar. Onde está escrita essa origem? Está no Bhagavad Gita, ele coloca aqui. Aí eu apenas comecei ele coloca aqui que Maya Tatam Idam Servam, e assim vai, tem todo, eu não vou enumerar aqui porque está o Bhagavad Gita 9.4, que é onde está essa descrição. Quer dizer,
A tradução disso, eu coloquei aqui embaixo, ó, em sânscrito significa: a presença de Deus é onisciente. E onisciente, nesse caso, é que tem saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Então, essa origem que está escrito nesse livro diz que a presença de Deus é onisciente, com sua força, sempre parcialmente manifestada, né? E aqui a gente entende o porquê, porque a força de Deus é monstruosa o suficiente para ninguém suporta, né, a presença de a força de Deus. Então ela é manifestada de forma parcial, né? Penetra em todos os recantos e os átomos do universo. Então, ou seja, nós somos, a nossa origem, está escrito aqui, nossa origem ela é celestial, veio de Deus. Nós temos a partícula divina em nós, porque essa presença de Deus parcialmente manifestada, nós somos uma parte dessa parcialmente manifestada, porque o universo todo, olha o colosso que é o universo. Todos os planetas são habitados normalmente. Os que não são, tem uma explicação para isso, né? Onde a sua forma sempre se representa em sua criatura presente na divindade. Então aqui, nós não sabemos de onde viemos e não sabemos para onde nós vamos, mas o que nós sabemos é que hoje, está escrito aqui, que nós viemos da partícula divina num determinado momento da nossa existência. Ela pode ter 40, 50 anos, como pode ter centenas e milhares de anos. Isso a gente não sabe, né? Para onde a gente vai? Agora a gente sabe, porque nos foi entregue o conhecimento para, se não fizer isso, você pode ficar na Terra ou você pode pegar uma carona no Hercólogos. Está aí à sua disposição. Num determinado momento da sua existência, você pode efetivamente pegar uma carona no Hercólogos. Tudo bem, a escolha é nossa, nós temos o livre-arbítrio, né? Esse é um. Então, assim, ele deu essa pincelada sobre as 108 existências. Bom, aqui ele fala sobre reencarnação. A questão da reencarnação é assim. Eu aprendi isso de uma outra maneira e aqui, só para fazer uma comparação. Quando você entra no conhecimento da roda do Sansara, que o Sansara vem lá do sânscrito, também ele veio, da época, do início dessa civilização, lá dos hindus, né? Ele também tem essa formação do budismo, do hinduísmo. Eles usam a roda do Sansara, porque a roda do Sansara nada mais é do que também leis mecânicas. Todo aquele que saiu do absoluto um dia, saiu para buscar a maestria. Toda a alma, a chispa que saiu do absoluto, porque o grande absoluto cria, é a lei do amor. O verdadeiro lei do amor é aquele que cria, está sempre, permanentemente criando. Por isso que hoje dá para entender um pouco por que nós temos, em função dos milhões de anos de existência, ou sei quantos anos tem o universo, olha quanta coisa. Nós temos bilhões de galáxias, nós temos bilhões de planetas. Então não dá para imaginar, né, que mundo é esse, né? É um negócio assim fantástico demais. Então a gente tem que render a potência de Deus, né, no universo. Bom, então essa questão da evolução e do roda de Sansara, que nada mais é do que uma lei mecânica da evolução e involução, e quando essa chispa sai do absoluto, ela não sai, vamos dizer assim, por todo o conhecimento que se tem hoje da religião, ela não sai simplesmente para umas férias aqui no nosso planeta ou umas férias em qualquer outro lugar do mundo. Ela sai para buscar o quê?
a maestria, a evolução. Ela sai uma chispa. É que nem você pega, por exemplo, vamos fazer uma comparação chula aqui, muito chula, mas ela serve para, quando você passa alguma coisa no esmeril, sai aquelas cheio de faísquinha, né? Quando você pega um oxiacetileno, que você vai cortar alguma coisa, você vê uma tocha desse tamanho. Ou então, quando você vê como é que ele chama lá, o cometa Halley, é uma monstruosidade. Então, é mais ou menos assim. Com a chispa, ela sai aquela faísquinha que está lá, que ela sai do absoluto. Ok, agora chegou a sua oportunidade, você vai. Ele entra no mundo mineral. Ele entra na roda do Sansara, no mundo mineral. E aí você fala, mundo mineral? Mas é o mundo mineral evolutivo, porque existem 4 tem um mundo mineral, tem um mundo vegetal, o mundo animal, o mundo humano. Esse mundo mineral, e é interessante que a gente não vai tecer muitos detalhes porque é muito complexo e comprido, né? É extenso esse estudo. No mundo mineral são as pedras, são os metais, são o grão de areia, enfim, esse é o mundo que nos serve aqui, são os minerais que nos servem, que estão numa etapa evolutiva. Os minerais da etapa involutiva são esses mesmos minerais que estão em processo de degradação abaixo da crosta terrestre. Então, esse é o mundo, é o mineraloide. Mas a gente vai chegar, não vai dar para chegar lá porque a gente não vai dar muito tempo, mas de qualquer forma entra no mundo mineral. Do mundo mineral ele vai receber, que são os gnomos que moram, existem seres, eles são denominados gnomos. E esses gnomos é que realmente ficam lá uma infinidade de anos aprendendo a obediência. É um negócio muito interessante, né? Mas não está aqui eu não encontrei ainda em nenhum livro do mestre, mas porque o objetivo dele realmente era diferenciado, era nos dar a última cartada, e não entrar nesses detalhes de conhecimento. Mas eu estou colocando aqui para poder exemplificar essas 108 existências que ele colocou aqui. Então, assim, no mundo mineral, depois de um certo tempo, ele muda para os devas que estão lá, transferem essa chispa para um mundo vegetal e fica ali também num aprendizado por N anos, né, de vida. Depois ele passa para o mundo animal, também idem, N anos de vida, e depois, desculpa, deixa eu desligar. Depois esqueci ele saindo do mundo, deixa eu desligar, saindo do mundo animal, ele passa para o mundo, ele entra no mundo humano, né? No reino humano. Quando ele entra no reino humano, aí sim, ele começa a vida das 108 existências. Aí se pergunta, bom, de onde surgiram essas 108 existências? Bom, vamos buscar isso lá atrás, lá na época dos hindus, né? Lá no comecinho, que era o conhecimento religioso, o início do conhecimento religioso, lá do mestre Luigi. Eu não sei se pesquisarmos nos Vedas, a gente vai encontrar, provavelmente vai encontrar esses conhecimentos, né? Mas, de qualquer forma, eles começaram nos hindus, junto com os hindus, e passaram o budismo. O budismo hoje é um dos que mais realmente referenciam a roda do Sansara, porque é a roda dos ciclos da vida. Então, quando ele entra no reino humano, o que acontece? Aí entra o que o mestre fala, entra com um corpo bonito, ele entra perfeito, vamos dizer assim. E dali para frente é por conta dele, né? Até ali ele está sendo conduzido. Quando ele cai no mundo humano, ele entra no mundo do livre-arbítrio. Quer dizer, ele é tudo por conta dele. Ele não saiu para buscar a maestria, ele recebeu todo um conhecimento específico nos 3 mundos, e no 4º mundo, que é o mundo das 108 existências, é o mundo humano,
ele vai ter a chance de se desenvolver. Ou ele volta, cumpre as 108 existências, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, chegando na 108ª existência, evoluiu ou não evoluiu? Quer dizer, se autorrealizou ou não se autorrealizou? E aí, se autorrealizou, ele sobe um patamar dentro da espiritualidade e vai para realmente outros caminhos que a gente hoje não conhece. Quer dizer, se conhece, mas eu não conheço. Quero conhecer um dia, quero chegar lá um dia, pô, mas a gente vai chegar lá. Quer dizer, a humanidade precisa chegar lá. Então, se dentro dessas 108 existências ele realmente preferiu o caminho da luz, que ele sempre vai ter os dois caminhos, a luz ou as trevas. Diariamente nós temos essa possibilidade. Quer dizer, o chamamento nosso diz o seguinte: você pode fazer o bem ou você pode fazer o mal. Você escolhe. Quer dizer, aí vai de cada um, vai do chamamento, vai do nível de desenvolvimento espiritual de cada um, para privilegiar uma ação, para ter um dia melhor, para ter contemplar uma elevação da alma melhor, e assim vai. Chegou na 108ª, decide-se. Se não conseguiu a autorrealização, ao invés de melhorar, piorou, só fez coisas que não devia na Terra, ele vai ser regredido para os mundos, vai novamente para o mundo mineral, mundo vegetal, e volta para o mundo animal. Lá, depois, por centenas, milhares e milhares ou milhões de anos, ele passa por essa etapa novamente, mas nos reinos mineraloide, animaloide e vegetaloide, que são mundos degenerativos. Então ele vai se degenerando até que ele entra na roda de Sansara novamente, entra no mundo novamente para mais 108 existências. E o interessante é que são 3.000 oportunidades para você cumprir na sua existência mais 108 existências, e você pode fazer 3.000 vezes esse ciclo. Após esses 3.000, se você não... E olha, fazendo com 108 existências, já é uma quantidade de anos humanos muito grande. Pega, por exemplo, 80 anos, 108. Se você morreu e em seguida reencarnou, ou voltou, retornou, coloca aí, sei lá, 80 anos para cada vida. Multiplica por 100, 108. Quer dizer, só fisicamente você já está com quase mil anos. Pô. Agora, não é assim que funciona. A gente morre, pode ser que, dependendo das nossas necessidades ou a espiritualidade determinar, a gente pode voltar imediatamente, como pode ficar um tempo. Escuta, olha, você não aprendeu ainda, fica aqui nos mundos internos aprendendo um pouco mais. E assim vai, né? Bom, mas de qualquer forma, essa informação está no Bhagavad Gita. Também essas 3.000 oportunidades das 108 existências rodar novamente. Agora, como é que se sai disso? Eu vou ficar eternamente, eu vou e volto por 1.000 anos, 10 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos. Como é que se sai disso? Só se sai disso quando você quebra o aspecto mecânico que existe nessa lei da evolução e involução, que nada mais é do que o trabalho que Jesus veio ensinar para a gente. Ele ensinou lá, mas isso aqui já roda há milhares e milhares de anos atrás. Por quê? Isso aqui é uma lei do universo. Então, ele veio no momento para dizer para a gente, nós somos uns privilegiados, porque nós recebemos essa informação há 2.000 anos atrás, ninguém aplicou, ou pouquíssimos aplicaram. Nós, como litárgicos, estamos agora fechando um ciclo que o Mestre veio e nos entregou, esse ensinamento, falou, pessoal, está aqui, vocês precisam agora quebrar essa roda de Sansara no qual vocês entraram há milhares e milhões de anos atrás. Nós somos seres muito antigos. Quer dizer, os seres que eu digo, a nossa alma é muito antiga. Nós devemos ter crescido alguma coisa da chispa que nós saímos.
mas não o suficiente para sair da roda, né? Sair desse ciclo mecânico da vida, esse movimento contínuo, o nascimento e o próprio o budismo, ele afirma que essa roda de samsara, deixa eu só ver se está aqui. O budismo refere-se ao conceito de nascimento, velhice, decrepitude, que é a doença, e morte. Esse é o ciclo que a gente vive, né? Nós temos normalmente. E assim, quanto tempo, né, nós estamos nessa roda de samsara? O que nós temos que fazer para sair dela? Agora, a gente vai entrar para poder exemplificar um pouco melhor essa roda de samsara, nos contextualizar dentro dela. Que a gente sabe que já é antigo, isso ninguém, eu não tenho dúvida, se vocês tiverem, a gente tenta esclarecer aqui. Quer dizer, todo mundo aqui é muito antigo. Quanto esforço nós já fizemos para poder sair dela, a gente não sabe. Nós só sabemos que o que nós estamos hoje aqui fazendo, isso é uma realidade para a gente. O que passou, passou, o futuro vai depender das nossas atitudes de agora, né? Como é que nós vamos fazer para sair disso? Nós sabemos que nós temos nos 7 pecados capitais, vou até enumerar aqui, porque eu sei que o senhor sabe de cor. O senhor Geraldo sabe de cor, mas eu não sei de cor, senhor Geraldo. Os 7 pecados capitais. Não sei não. Não sabe? Eu não me preocupo não. Não? As diretrizes da Mitáurica, né, ligaram para ele colocou uma regra para a gente seguir, né? A gente não seguir. Ali atrás. Está aqui? São tantos papéis que... Ué, que estranho. Não está enumerado um embaixo do outro? Não, eu coloquei a parte. Deixa eu só ver. Ah, está aqui. Vamos ver se nós nos identificamos com alguma coisa desses 7 pecados capitais. A religião católica professa isso, enfim, mas na realidade isso é o que somos. O quê? Luxúria. Luxúria nada mais é do que sexo, né? Hoje em dia, sexo. Soberba, preguiça, inveja, gula, avareza e ira. Nós identificamos isso aqui vivamente na nossa vida. Nós somos isso. De uma forma mais intensa ou de uma forma menos intensa, nós somos isso. Quando nós deveríamos ser aquilo que a alma deveria ser. Porque isso tudo aqui, em todos os seus detalhes, se pega a luxúria, brincadeiras, fornicação, derrame do sêmen, e vai por aí afora. Quer dizer, a gente transforma essa questão da luxúria, a luxúria é o maior de todos a igreja fala, né, são os pecados capitais, né? O maior dos pecados hoje é a luxúria, porque a luxúria te rouba a energia essencial. Ela acaba com todas as possibilidades de crescimento da sua evolução da sua alma, porque são os fornicários, né? Tá cheio de prostíbulo dentro de nós. Quer dizer, queiramos ou não queiramos, nós vivemos num mundo em que só favorece você o caminho de descenso. A gente só caminha fomentado pela televisão, pela mídia, por tudo, é mulher pelada, mulher isso, mulher aquilo, tal. Cria na gente uma sensação de que nós somos aquilo, e na realidade nós não somos. Aquilo é a maia, é um defeito psicológico gravíssimo. Quando eu tiro e consigo eliminar, entendo, compreendo, elimino uma parte desse defeito, o que acontece? Surge em mim o que é a minha própria essência, a virtude. Quer dizer, tudo isso está embotelhando todas as minhas frações da alma, os 97% estão aqui. Soberba, preguiça, inveja, gula, né? Avareza, ira. Como a gente trata hoje em dia, qualquer coisinha é motivo para a gente querer dar porrada em todo mundo.
né? Você quer sair para o pau, se alguém te deu uma fechada na esquina, você já quer descer para discutir com o cara. Mas e por quê? Ao longo de todos esses milênios, a gente vem recebendo uma orientação para ser o melhor, para ser o maior, para ser o mais competitivo, para não perder para ninguém. Enfim, tem todo um tratamento que os próprios pais, ou então a mídia, ou então fizeram com que nós chegássemos onde nós estamos hoje. Ou seja, a nossa consciência está lá com 3% apenas de consciência desperta, que ainda nos mantém vivo para poder recuperar, para seguir o caminho, e o restante está tudo aprisionado. Quando a gente faz o trabalho que começa, né, aqui, o que a gente está fazendo aqui, a gente pode sair daqui, fazer uma boa ação, essa boa ação enobrece a nossa alma. Se eu vou mais a fundo, eu estou eliminando de dentro de mim, pela autoobservação, a gente descobre quantos pensamentos diariamente, por minuto, circulam na nossa mente num determinado assunto específico. Sai na rua ali, alguém dá uma fechada, mas a quantidade de falantes, né, de pessoas, entidades que estão na minha mente hoje, que de uma certa forma em vidas passadas tiveram situações semelhantes, elas gritam na nossa mente e fazem a gente ir para o revide. Só que a gente tem que ter a autoobservação, estar permanentemente fazendo esse trabalho para evitar que isso se torne uma realidade. E ao invés de evoluir, a gente tem que involuir nessas questões. Uma coisinha. Daí no sul a gente fala no livro quem domina as 7 esferas, né? Está aqui. Consciência, que são esses 7. São os 7 pecados capitais. Então, existe toda uma literatura. Você pega, por exemplo, a luxúria, é como se fosse uma árvore, né? A árvore, ela tem centenas, milhares, tem umas raízes grossas e centenas e milhares de raízes pequenininhas. Essas raízes pequenininhas que nutrem a árvore, mantém a árvore viva. Agora, se a árvore é a luxúria, eu tenho que, nos pequenos detalhes, nas pequenas raízes, ou pequenos acontecimentos, alguma coisa na televisão, eu corto, não quero saber. Uma piadinha sem graça, eu corto. Eu corto. Quer dizer, eu vou eliminando, reduzindo a ação de todos os agentes externos no meu comportamento. O que vai acontecer comigo? Começa a aflorar a virtude relativa àquilo que está aprisionado. E assim sucessivamente, esse trabalho que Jesus fez esse trabalho lá atrás, há 2000 anos atrás, esse trabalho cósmico, é isso que nós temos que fazer agora. O que o mestre Luiz nos orienta a fazer é exatamente isso. Ele está nos lembrando que todos essa luxúria, são pessoas que viveram, que estão na nossa mente 24 horas vivendo a nossa vida, porque eles tiveram os compromissos lá atrás e continuam na nossa mente hoje, através da nossa aura, executando tudo aquilo que eles executaram, porque aí entra na recorrência, que a gente vai ver um pouquinho depois. Eu acho que hoje não vai dar para a gente, mas a gente vai ver esse negócio com mais detalhes depois. Mas de qualquer forma, esse é o X da questão. Então você pega, por exemplo, né? Nós somos basicamente, hoje, vamos colocar na nossa atual condição, nós somos seres absolutamente mecânicos. Pô, mas eu penso, eu raciocínio, mas se nós começarmos como o mestre realmente fala, a gente tem que ouvir o que está dentro da nossa mente, o que está falando. Ou já se falou de todas as formas que a nossa mente, ela para aquietar a mente, é um trabalho hercúleo, grande para você aquietar a sua mente para poder fazer uma meditação ou uma concentração. Porque a quantidade de falantes no nosso ouvido, na nossa mente, é tão grande que você perde a sua concentração em questão de... Você não consegue se concentrar. Não tem domínio. Então, aí a gente começa a entender
que nós somos realmente seres absolutamente mecânicos. A gente levanta do mesmo jeito, a gente cumprimenta do mesmo jeito, a gente fala o telefone do mesmo jeito, a gente dirige do mesmo jeito, a gente dirige, você entra no carro, você só se lembra que quando você realmente chegou no lugar, você falou, pô, mas em nenhum momento você se lembrou dos movimentos que você fez, porque você doutrinou aquela atividade. Então, você saiu daqui, como é que eu passei, mas nem vi tal coisa, e não vê mesmo, porque nós nos mecanizamos de tal forma que a gente deixa de ver o belo, deixa de ver o interessante, deixa de ver a presença de Deus num passarinho, ou num canto de um passarinho, numa formiga trabalhando, ou numa formiga. É o instante, a pessoa, nós não temos hoje essa habilidade mais. Por quê? Nós nos tornamos mecânicos ao longo de todas as nossas vidas, de dezenas, centenas, ou até mesmo essa vida. A gente nasceu, a nossa personalidade, ela se formou de 0 até 7 anos, era há 20, 30, 100 anos atrás até 7 anos. Hoje não é mais. Hoje, com 4 anos, a criança está com a personalidade formada. Por quê? Tamanha é, né, a insistência você precisa comprar, você precisa fazer, você precisa ter, você não é isso, você não é aquilo. Quer dizer, logo pela criança, ela liga uma televisão, ela fica 24 horas numa televisão, sendo motivada a brinquedo, a consumir aquilo. Então, a criança de 7 anos, hoje reduziu para 4, 5 anos, quer dizer, é um negócio assim, é monstro. A gente não tem, vamos dizer assim, as pessoas não têm a percepção de parar um pouquinho e analisar isso que está à volta dela. É isso que nos faz totalmente mecânicos. E tudo realmente que nós fazemos pela comodidade mecânica das coisas. Mas o próprio mundo se mecanizou, né? A própria educação, tudo que nós recebemos Essa foi mecânica da aí, gente vamos ver assim, né? por isso que se acha que é máquina para fazer transplante, né? Trocar peças. Então, essa questão da roda de Sansara, para a gente sair, já misturei tudo aqui, deixa eu só... Nessa questão ainda da roda de Sansara, o mestre, no livro dele, aqui, esse livro, está o seguinte, que são ciclos de evolução e involução. Isso aqui é um tema, né, bastante largo para a gente, porque todos nós estamos imersos na roda do Sansara. Então, onde é que cada um de nós está, isso nós não sabemos, mas precisamos trabalhar para lograr êxito de alguma forma em algum momento da nossa vida, seja nessa existência, esteja nas 2 próximas que ainda temos disponibilidade de acordo com o mestre. Nós precisamos sair dessa roda de Sansara, sair desse círculo, né? Desse círculo da vida, que são ciclos, que são ciclos permanentes. Morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Pô, uma hora eu não quero mais, quando eu morrer, eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para um mundo melhor. Que seja aqui na Terra daqui a 1000 anos, mas que eu quero ter uma elevação espiritual. Esse é o meu desejo, eu acho que é o desejo de todo mundo. Porque a gente tem indo e vindo neste mundo, são coisas assim, a gente não faz ideia, né? E aí ele fala aqui, quando ele falou em 108 existências, um pouco mais para frente, ele no mesmo capítulo, ele coloca o seguinte, ó, da vida humana ou animal, considera-se completado o ciclo de uma vida ao atingir 8,7 bilhões de batidas do coração. Então ele deu um número aqui para a gente analisar. Bom, ele falou aqui do ser humano e do animal, né, ou ser vivente. Que tem batida de coração, são só os animais e o ser humano. A planta não tem, né? O mineral também não tem. Então, nessas 2 classes de seres,
ele faz uma menção da duração de um ciclo de vida. Eu não, confesso que eu não entendi direito, porque eu não consegui fazer uma relação entre uma vida com os 8,9, 8,7 bilhões de batidas. Se eu pegar, aí eu vou só completar aqui, a gente faz a conta. Ao atingir 8,7 bilhões de batidas do coração, diferem nisso, né, lógico, os tempos de durabilidade desses ciclos, desses seres, pela simples razão que varia entre eles o ritmo das batidas por segundo, por minutos, etc. E ele fala nesse parágrafo que um ciclo de 8,7 bilhões, ele pode levar séculos para se concluir, como também pode levar 24 horas. Né? Agora, eu tentei fazer, falei, bom, deixa eu entender, não entendi, que nem digitar, não entendi. Né? O que eu preciso, o que está me faltando para entender? Se eu pegar um coração batendo aí 60 batidas por minuto, que o normal é de 60 a 100, né? A batida do coração saudável. Mas vamos pegar 60, né? Multiplica por 60 um minuto, por 24 um dia, por 30 um mês, por 12 um ano e por 80 anos de vida. Se eu fizer essa multiplicação, se eu não estiver errado, ele me dá 2,2 bilhões 488 milhões de batidas do coração. Quer dizer, está abaixo, 3,2 vezes abaixo do ciclo que ele mencionou, que é a duração de uma vida. 8,7 bilhões. Depois, se vocês puderem, tiver curiosidade, darem uma lida e me ajudem a entender. Porque eu na realidade, quando eu olho a roda do Sansara, em que as 108 existências, ela pode durar milhares de anos, e as 108 existências é o conteúdo de uma vida, são 108 existências. Eu vou, eu volto. É o retorno da alma, com todo o trabalho que ela teve em cada uma dessas vidas que ela teve nas existências, essas existências que ela teve. Então, assim, só aí eu já tenho, se eu cumprir a 108, eu tenho quase 800, quase 1000 anos de existência, considerando essa questão, né? Mas 1000 anos de existência para qualquer um de nós é muito pouquinho. Não, pois é. Ele colocou aqui 8,7, eu não consegui fazer uma relação dessa figura que ele colocou aqui para, como ele colocou aqui, o ciclo de uma vida. Será que esse ciclo de uma vida seria para essas 108 existências? Não entendi. 108 existências é o limite máximo. Por exemplo, o Brian Weiss é o maior psiquiatra do século passado, quando o filho dele desencarnou apenas com 24 horas de vida, e que ele se preocupou porque ele era um cara que tinha situação financeira e vinha acompanhando o filho, o desenvolvimento do filho desde o ventre da mãe, com sadio, todinho, não tinha nada de sofrimento, né? E o menino nasce e morre. Aí foi quando ele tinha uma pessoa que ele fez tratamento nela de parte psiquiátrica, só que a diferença dele é que ele não gostava de fazer tratamento das pessoas com remédio. E essa pessoa ele desenvolveu ela fazendo regressões da vida passada. A carteira de paciente, né? Aí então ela pegou e perguntou para ela por que o menino morreu com 24 anos. Ele falou, porque ele inteirou 83 vidas. Um ciclo para sair do... Ele fechou o ciclo com 83 existências. E também no próprio livro litúrgico tem que nós, acertando bem, nós teríamos que gastar 33 vidas, acertando 3,5% em cada encarnação, que é muito difícil. É muito trabalho, né? É muito trabalho para em 33 retornos, existências ou reencarnações, E aí também uma certa pessoa, às vezes, perguntou, até uma pessoa que eu levei para tentar induzir ele, para tirar a fotografia da aula e tal, e lá do ele uns tempos, ele até era um corretor, aí ele disse que perguntou para o mestre, mas como é que é os
tempo de vida da pessoa. E o médico perguntou para ele, escuta, você já aceita a reencarnação? Ele falou, sim, mas ainda tem muita dúvida sobre a reencarnação. Ele falou, você já aceitando a reencarnação, no mínimo você já tem 80 encarnações. Sim. Eu estava pensando sobre esse tanto que você falou aí, né? Não sei quantas batidas, né? Sim. Não passou uma coisa na cabeça, pode ser que não seja nada, né? Pode ser bobeira, mas eu pensei assim, quanto mais sofrimento você tem, ou mais tristeza, alguma coisa, ou uma coisa que você não espera acontecer, seu coração bate mais rápido. Pressão alta. Então, pressão alta, ou um acontecimento inesperado, trágico, então isso vai fazer com que as batidas sejam muito mais rápidas. Agora, se você vive uma vida mais calma, mais harmônica, mais de acordo com o seu interior, com a sua essência e tem harmonia, o seu coração vai bater mais pausadamente, mais devagar. Não, isso Não, mas é correto. Eu acho que não é correto. Eu fiz com 60. Porque com 60 batidas é aquela vida tranquila que você tem. Quer dizer, quando você está realmente em repouso, né, a sua batida está em torno de 60, 65. Quando você começa a se irritar com alguma coisa, a sua pressão vai para 100, 120, quer dizer, você está batidas por minuto. Se colocar, eu não fiz a simulação para, por exemplo, 120 batidas por minuto, ou então pegar esses 8,7 bilhões e ir dividindo para saber quantas batidas daria para o coração. Isso eu vou fazer depois só para ver se eu chego nesse número. Faz uma relação com uma peça também, né? De carro, de automóvel, de alguma coisa. Né? Conforme você usa tem o tempo de vida, né? O ciclo. Um desgaste maior ou tem um desgaste menor. Né? O jeito, o impacto. Bom, então só com essa pincelada sobre a roda do Sansara, eu falei sobre o Hercólogos, que é onde realmente a gente, se nós vamos ver a passagem dele ou não, mas um dia, se nós não trabalharmos, com certeza a gente vai ser convidado para Não vai ser convidado, está com o passaporte da Cristo. Tá o passaporte. Então, eu queria realmente falar um pouco agora sobre o retorno e a recorrência, né? Quer dizer, já que a gente tem que eliminar o que tem de ruim dentro de nós, o X da questão está exatamente em conhecer o que é ruim dentro de nós. É conhecer, ter um pouquinho de noção que a gente tem agora através da litáurica, não um pouquinho, mas tem tudo, né? De nossos antepassados. Os nossos antepassados são, vamos dizer assim, nós convivemos com eles em vidas passadas, é verdade. Nós tivemos coisas boas com eles em vidas passadas, também é verdade, mas tivemos muita coisa ruim. E quando, e aí eu vou me permitir ler aqui um texto, que eu acho que você já leu também no livro, né? Aquele livro lá da Retorno e Recorrência, e ele dá assim tópicos bastante simples, mas profundos sobre essa análise da recorrência. Que o retorno, a gente já sabe que tudo nessa vida é cíclica, né? Tudo é cíclico, vai e volta, vai e volta, vai. Só que às vezes a gente não percebe, mas não percebe a volta, porque nós estamos mecanicamente bloqueados. A gente não percebe, não tem assim um senso de autoobservação e olhar o que aconteceu, vai acontecer depois. E acontece depois, mas você não procura saber a origem, de repente descobre que aquilo que aconteceu é uma repetição pura, crua e nua daquilo que você viveu, nós vivemos há algum tempo atrás. Quer dizer, o nosso dia a dia é recheado, todo momento é recheado de retornos e recorrência. A gente não se apercebe disso. E se a gente quiser evoluir, nós temos que seguir a doutrina que nos foi passada de 2000 anos atrás, né? Amar ao teu próximo como a si mesmo. Quando você olha aqui, esses 7 pecados capitais, eles estão intimamente ligados com o relacionamento com qualquer outro ser humano. Então, quer dizer, tudo se mistura, está tudo no mesmo balaio.
Só que a gente não perdeu essa capacidade de analisar o que está acontecendo conosco no momento. A gente não se dá o trabalho de analisar o que está acontecendo conosco no dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, mês a mês. Ninguém se dá ao trabalho de fazer isso. Bom, tudo bem, vive do jeito que vive. Então aí entra aqui a questão da recorrência, onde tá com um pouquinho, vou tentar ler aqui, mas é coisa rápida. Um homem, ele é o que é a sua vida. Se um homem não trabalha a sua vida, está perdendo o tempo miseravelmente. E isso é uma verdade. A gente se nós não fizermos coisas boas para nós, ninguém vai fazer. E a minha vida a minha forma de ser, é a minha forma de viver. A forma como eu estou vivendo é que realmente eu pareço ser. Eu sou, né? Eu sou aquilo que eu vivo. Só dominando os elementos indesejáveis que em nosso interior podemos fazer de nossas vidas uma obra de mestre. A morte é o regresso ao princípio da vida, com a possibilidade de vivê-la novamente no cenário de uma nova existência. Então, aquilo que nós já comentamos aqui. Eu vou pular algumas coisas que a vida é um filme. Isso aqui é muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas esse ensinamento aqui é um negócio, eu acho fantástico, porque aí prova realmente tudo isso que está na nossa aura hoje, né? Ele diz o seguinte: a vida é um filme. Eu nasci, eu morri. Eu nasci, nascimento, velhice, decrepitude e morte, né? Essa vida é um filme. Concluída a projeção, que tenhamos vivido aí, sei lá, 50 anos, 10 anos, 20 anos, 80, concluiu essa existência, a gente recolhe o filme, né? Tá aqui, ó. Concluída a projeção, nosso filme, enrolamos a fita em seu carretel e a levamos para a eternidade. Pô, que coisa fantástica isso aqui, né? Porque é realmente o que acontece. Tudo aquilo que nós vivemos, quem é a nossa fita? A nossa aura, né? Tudo gravado magneticamente na aura através dos nossos átomos, né? Todos eles estão ali, né? Todos eles foram modificados com microvoltagem e nós estamos, tudo, não escapou nada, é impressionante. Nós enrolamos esse filme e vamos para a eternidade com o carretel, a nossa alma, embaixo do braço. E é uma realidade, isso o mestre coloca para a gente de uma forma tão clara, né? O reingresso existe, é o retorno. Ao voltar a este mundo, projetamos sobre o tapete da existência o mesmo filme, a mesma vida. Então, quando nós voltamos, regressamos numa nova existência, o que a gente traz para cá? Tudo aquilo que nós levamos. Não adianta, eu não vou trazer coisas maiores ou melhores, sendo que o que eu tenho é exatamente para recomeçar uma vida, para ter uma oportunidade de mudar essa vida para uma vida de maestria. E o que a gente faz? O que a humanidade fez ou faz? É o que é hoje. O homem é aquilo que é a sua vida. Então, nós estamos decaídos por quê? Porque todo esse conhecimento, esses filmes que nós levamos para a eternidade e trouxemos uma nova existência, nós não modificamos nada. E se a gente não fizer isso agora, nós vamos continuar no mesmo. Nós enrolamos o filme outra vez na nossa aura, voltamos. E temos mais oportunidade, só que nós não temos mais tempo, né? Pelo que... Não tem mais tempo.
nós não temos mais tempo. Jesus. Ainda bem que não tem, É. porque são tanto tempo que teve. Se você já teve alguns bilhões de anos de tempo, agora só falta 1000 anos. Isso não quer nada, não é nem um refresco. Pô. Agora é 1000 anos mais, é os 180. Bom, então vamos continuar aqui só para reforçar mais alguma coisa, só para a gente entender um pouquinho mais essa questão da recorrência, pô, que eu acho muito importante, né? Você traz um pouquinho do conhecimento da aura, né? Aquilo que o mestre disse que, e aqui realmente também comprova isso, podemos suster a tese de existências sucessivas, mas não de vidas sucessivas. A vida, ela só se sucessiva porque o filme é sempre o mesmo. Então, como nós somos seres mecânicos, essa questão dessas vidas sucessivas não são vidas, eu não estou vivendo, eu estou repetindo. Então, entra eu trago da minha aura todas as informações da vida passada e vou viver minha vida. Aí entra aqui um fato que é muito interessante. Deixa eu só ver que está aqui para a gente, já está quase no fim. Aqui diz o seguinte: vamos pular queimar a etapa aqui. Na realidade, quando a gente traz todas essas informações da aura para a nossa vida, tudo volta a ocorrer como sucedeu, mas o resultado ou consequência de nossas ações precedentes. Quer dizer o quê? Eu trago embaixo do braço o meu filme para reeditar a minha edição passada e vou incorporar ou desincorporar aquilo que eu trouxe do passado. Aí que entra o trabalho litáurico que a gente tem que fazer. Ou seja, coisas ruins eu tenho que eliminar da minha vida e tenho que acrescentar coisas boas para elevar o meu nível de adiantamento. Isso é muito importante, quer dizer, a gente ter esse entendimento eu acho muito importante. Como dentro de cada um de nós existem muitos eus de vidas precedentes, podemos afirmar de forma enfática que cada um deles é uma pessoa diferente. Então, nós temos na nossa existência, na nossa mente, muita gente falando. E cada uma dessas pessoas que nos falam, que estão impregnadas na nossa aura, tem a sua vida independente no astral. E que realmente tenta interferir e viver a vida dele em função do que vivemos no passado, tenta modificar, viver a vida através da minha projeção aqui na vida que eu estou vivendo agora. Então, isso é o que eu entendo que o mestre realmente colocou para a gente. Bom, isso nos convida a compreender que dentro de cada um de nós vivem muitíssimas pessoas com distintos compromissos. Então, essas muitíssimas pessoas têm raízes nas nossas vidas passadas. Nós vivemos hoje, mas somos contaminados pelos compromissos daquelas que não conseguiram realizar aqui o que queriam. Os nossos ancestrais, através dos nossos ancestrais, eles vivem a nossa vida e a gente nem percebe disso. A gente não sabe até que ponto isso tem interferência no dia a dia, mas o trabalho, o encaminhamento que acontece aqui, ele é fundamental para a gente esclarecer isso dentro da gente. Eu entendo assim, certo? Aí entra uma coisa interessante que as pessoas não sabem o que acontece, né, com elas em determinadas fases da vida. Bom, a pessoa tranquila, em paz, de repente mata a outra, sem mais nem menos. Aí ele diz o seguinte, dentro da personalidade de um ladrão, existe um verdadeiro covil de ladrões. Dentro da personalidade de um homicida, existe todo um clube de assassinos. Então ele não está sozinho, ele não cometeu uma ação, ele não comete uma ação sozinho. Ele traz
uma leva de gente que está na mente dele para poder executar aquilo que ele executa em condições normais. Ele não está vivendo a vida dele, está vivendo a vida de todos, desse covil que está na mente dele. Geralmente esses espíritos que induzem as pessoas, eles são cobradores, porque ele aconteceu com eles que essa pessoa foi o mecânico que fez com eles. Uhum. E É verdade. Eles vão armando para a pessoa cair naquela mesma armadilha que ele fez para eles. Aí a gente não fez eles de bobo, não. A gente fez nós mesmos de bobo. Não é bobo. Nós mesmos Quer dizer, você fez para eles, mas trouxe para você agora, você está pagando. Bom, aqui, ó, dentro da personalidade de um luxurioso, existe uma casa de encontros. Dentro da personalidade de qualquer prostituta, existe todo um prostíbulo. Cada pessoa dentro de nossa própria personalidade que carregamos, tem seus problemas e tem seus compromissos. Gente vivendo dentro da gente, pessoas vivendo dentro das pessoas, isso é irrefutável. Bom, eu vou parar por aqui, porque já atingiu um tempo. A gente poderia até, sei lá, voltar numa outra palestra dessa, ou discussão dessa, voltar nesse assunto e tratar um pouco mais, com mais profundidade de outros assuntos, mas eu ainda não coloquei... deixa eu ver o que eu deixei de colocar. Não, esses aspectos do ciclo de evolução e evolução e o retorno e recorrência é uma coisa que a gente podia, né, juntos aí evoluir um pouco mais essa questão, porque nada mais é do que tudo aquilo que o mestre tem colocado para a gente, mas de uma forma assim agora um pouco mais contundente, né? Ó, pessoal, né? Ele falou que está lá, mas ela existe mesmo, está aqui, ó, o que está acontecendo com você. Então, às vezes, numa determinada etapa da vida, sei lá, num determinado momento, você se desentendeu com alguém na rua, sei lá, você matou alguém na rua. Tudo bem, sei lá, com 20 anos, você matou alguém na rua. Tudo se passa, a vida continua, um nasce, né, e realmente, no retorno das suas vidas, num determinado momento, na nova vida, existência que você tiver, na idade de 20 anos você vai ter, porque os egos, né, os eus, eles se buscam telepaticamente no astral. Se identificam e cometem, como nós somos seres mecânicos, tudo aquilo que o filme que eu vivi, ele volta a acontecer igualmente nas vidas sucessivas que nós tivermos. Então, assim, se a gente não estiver atento nas coisas que estão nos acontecendo no dia a dia, minuto a minuto, a gente está cometendo os mesmos erros que cometeu no passado e que voltou por questão de similaridade. Quer dizer, isso aí é lei, isso aí a gente não tem como sair disso, só tem como sair realizando o trabalho, a lei do amor. Viu, João, a Rose fala uma coisa também, que não sei se você lembra que ela falou uma vez, que cada vida nossa é como se fosse um quadradinho aqui. Uhum. Cada vida que nós vivemos. Então, em cada vida, a gente, né, teve tudo isso que você falou, Uhum. né? Todas as pessoas que moveram com a gente, tudo que a gente fez. Então, para a gente evoluir também, a gente tem que chegar lá no fim ali e amalgamar todas essas personalidades, todos esses eus que estão dentro da gente e descobrir realmente quem sou eu. Uhum. Eu acho... Essa pessoa... A gente não consegue... Você fala, não, mas eu sou eu. Bom, será? Com toda essa informação que a gente tem hoje, será que eu sou eu? Quer dizer, o homem é o que, né? Então, mas por isso que veio por misericórdia a fotografia da aura, né? Então agora a gente sabe, através da aura a gente sabe quem é que está realmente conduzindo às vezes as nossas vidas, porque nós somos mecânicos, pô. A força de vontade que eu tenho, ela... Chegou uma hora que os espíritos falaram, não se preocupe com os vivos, não se preocupe com os que desencarnou. Uhum. Isso, ele passou para a gente, então a gente não tem como, nós não vamos mudar os outros, cada um tem que mudar a si próprio.
Igual a mim não existe mais ninguém, igual a você não existe mais ninguém, igual a ela, igual a ele, igual a ele. Não existe. A alma é independente. Agora, vamos ser sinceros, nos últimos 2000 anos para cá, com os ensinamentos, a turma só o primeiro mandamento. Quando se entende o primeiro mandamento, eu repito, os outros 9 são detalhes. Para mim não precisa são mesmo. porque hoje eu entendi o que manda o primeiro mandamento. Certo? Mas a maioria aí não. Às vezes a gente está encontrando com uma pessoa conversando, a pessoa fala assim, mas o homem lá em cima. Eu falei, que homem lá em cima? Você fala, ah, Deus, eu falei, mas ele falou isso aí para você que o homem lá em cima te mentiu para você, te enganou. Eu já tenho que dizer, o tempo acabou, então não tem que falar que você está certo para acordar, não. Se veio até mim, porque ele precisa de me ouvir. Certo? Ele que tem que me ouvir. Para isso a vitória que nos ensina. E você tem que dar uma resposta contundente para a pessoa. Se a pessoa questionar, falar, é assim, você quer uma prova? Nós temos um lugarzinho lá que você só põe a pontinha do dedo da mão, revela toda a sua vida. Pronto, acabou. Se tiver coragem, porque a maioria não tem coragem. Não tem coragem. Essa que é a moral da história. Essas velhas religiões por aí, que vou falar que já caducou, fez essa lambança toda, né? Mas aí a turma fala, porque o Lucifer também teve a oportunidade dele. E grande. Deus, quando veio a ameaça dela, há 28 mil anos atrás, vem dizer para mim que ele não teve quantas interferências espiritual que certamente foi advertir ele, porque era espírito com espírito. Mas ele continuou na senda dele. Aí, há 7 mil anos atrás, esse mesmo, o que os guaranis chamam de Neanderikei, que é o filho do homem, que é a mesma coisa, cumpriu a ordem do Criador. Ó, tira ele, porque já era. Ele faliu. E era um arcanjo. Certo? Agora, se ele era um arcanjo e faliu, e nós? Então, vamos aproveitar a misericórdia de um outro arcanjo, porque se era 4, só sobrou 3. Foi Jesus, Kardec e João Batista. Porque o Kardec também era arcanjo. Para ser candidato a ser o Cristo, se o mestre Luiz negasse, era o Kardec que, então ele era arcanjo, porque para uma tarefa dessa só para arcanjo. Mas com todo esse ensinamento, a gente tem uma dificuldade danada para levar a frente isso aí. Bom, pessoal, a hora se diz ok. Eu peço desculpas aí se eu falei alguma coisa que foi mal entendida, se eu não falei o que não deveria, por favor me corrijam, digam se realmente nós estamos aqui, eu estou aqui para aprender e peço que vocês me desculpem se eu falei alguma coisa indevida. Parabéns, José. Pensar. Obrigado.